primeiro lugar, eu quero parabenizar o André por esse estudo fino, né, dessa questão, mostrar que na realidade isso envolve uma grande manipulação. Eu tive uma experiência pessoal de ser secretário adjunto de transporte no governo do Olívio Dutra, e óbvio que o André não teria obrigação de pegar todas as dimensões, mas existe muita coisa ainda, né, que eu acho que precisa ser visto. Eu acho que a própria tabela do GPOT, por exemplo, os custos de administração que envolve salários, ainda mais quando tem consórcios, cada empresa tem sua equipe. E, bom, eu acho que urge uma auditoria desse sistema, ampla, e não só contábil, uma auditoria que seja de gestão também. Não dá para admitir que um setor que uma parte significativa e a parte mais pobre da população depende, fique ao sabor, né, de uma relação de compadre. Eu diria sem sombra de dúvida, tá? Com riscos, inclusive, de talvez alguma ação judicial, sem sombra de dúvida, é um coletivo de empresários que é semi-mafioso, tá? Eu me lembro na época que a gente estava tomando as medidas restritivas, fazendo a intervenção, a gente recebia ameaça por telefone, né? Então, eu acho que precisa alguém ter coragem. É óbvio que também são setores que estão muito interessados na forma da regulação do sistema feito pela prefeitura, e são financiadores de campanha, né? Esse cruzamento eu nunca fiz, mas talvez fosse interessante fazer, né? Então eu digo assim, ó, eu acho que esse estudo chama atenção para uma série de coisas. Eu acho curioso, tá, que não tenha havido nenhuma ação judicial a partir desses dados que teve quando houve a auditoria do Tribunal de Contas do Estado, e esses dados também são... Não tem nada que explique que os índices de utilização de combustível mudem de uma hora para outra. Para mim foi uma questão de adaptação à licitação, porque no primeiro momento eles não se apresentaram para a licitação, né? Então, sei lá, eu acho eu acho assim que, falando um pouco da FEE, e acho que não é só nesse caso, em vários momentos essa instituição, tá, teve participação importante nas discussões de decisões políticas, que tomaram ou deixaram de ser tomadas, mas que trouxeram elementos que fazem refletir. Essa é outra pergunta para o André. Depois nós vamos, o André vai comentar e responder essas duas perguntas, aí vamos passar para a exposição do Rodrigo. Parabéns pelo trabalho, muito legal, muito bem feito. Colocou aquela exceção que existe quase ninguém que sai do carro e vai para o ônibus e depois volta, né? Mas como eu estou nessa exceção, eu resolvi... Tem algumas. Tem algumas, né? Mas uma coisa que eu fiquei aqui refletindo, o que mais me faz vontade de voltar ao carro novamente, tá? Principalmente, claro que nós aqui, pesquisadores da FEE, estamos provavelmente ali no 10º decil, então não é o caso, não dá para comparar com a população de baixa renda, né? Mas o que me faz mais ter vontade de voltar para o automóvel é o desconforto na hora do rush, né? Que tu tem que ir de pé, daqui a pouco tu sai do trabalho 6 horas, tem que ir de pé até chegar, é desconforto, é apertado.
Eu não sei, e eu acho que isso aí acaba, não sei qual o percentual que isso conta, tem a questão econômica, não sei o quanto que esse desconforto conta, né? Mas é aquela questão, mas para botar mais ônibus, daqui a pouco teria que aumentar o preço da tarifa, porque todos os ônibus da frota acho que estão na hora do rush, né? E daí teria que aumentar o preço da tarifa, mas daí se aumentar o preço da tarifa, o pessoal anda menos, é difícil de acabar com isso, né? Então a pergunta que eu queria deixar é mais ou menos essa aí, é como, a menos que comece a se colocar subsídio, que eu acho que é uma coisa que sugeriu ali com base nas cidades europeias, mas a menos que se comece a colocar subsídios, como acabar com esse ciclo na hora do rush, que é a hora que não tem mais ônibus, né? É isso. Então, eu acho que tem que ter subsídio. E só para pegar aquela coisa CNI que eu falei antes, que o principal item citado foi o preço da passagem, vou ler as outras publicações que falou. Não podia responder mais de uma. Daí, o primeiro, com 28%, foi diminuir o preço da passagem, 24% ampliar as linhas de cobertura do transporte público, e 21% mais segurança, 21% também mais conforto, e 20% mais veículos nas linhas, com mais frequência. Então, esses são os itens que foram citados. Essa brisa agora que a gente está dando com a Metroplan, a ideia é tentar mapear um pouco isso. A gente começou essa semana a conversar, mas provavelmente vai ser feita uma pesquisa carona junto com a PED para entrevistar os moradores da região metropolitana quais meios de transporte usam e por que usam um ou não usam outro, e tentar ver porque essas pessoas deixaram de andar de ônibus. Se der certo, a gente vai conseguir ter um mapa melhor. Mas eu acho que o preço é um deles e é mais fácil, como economista dentro da FE, pegar os dados e calcular. Conforto é difícil a gente ter alguns indicadores, mas é difícil fazer assim, um gráfico de conforto, não consigo. Então, eu comecei para a história do preço porque eu baixo lá os dados do IBGE, PCA e é mais fácil. Mas essa pesquisa a gente vai fazer junto com a PED, a ideia é tentar mapear um pouco esses outros problemas. E uma coisa que eu acho que ajuda bastante, que o Porto Alegre tem um pouco, mas poderia ter mais, é ter corredores de ônibus, por exemplo. Só que tem que ter corredores, porque nossos corredores foram feitos na época, os corredores passavam um ônibus só de cada vez. Nas cidades estão fazendo mais recentemente, em geral, os corredores, pelo menos nas paradas, conseguem ter ultrapassagem. Então, porque às vezes tem uns corredores que tem muito ônibus, o ônibus para e os outros ficam atrás da fila. Se conseguir fazer corredor com ultrapassagem, faz que o tempo do ônibus demore menos do que o carro. Eu acho que é uma das coisas que influencia muito. Os BRTs, a ideia é essa, fazer o corredor. E o BRT, tanto em geral tem ultrapassagem, também quando esse BRT tu já paga para entrar na parada, a gente perde muito tempo de subir, ainda mais depois do trem, não sei nem porque eles colocaram a catraca quase grudada ali na porta. Então, às vezes o ônibus, pega o D43 aqui na frente do ônibus Oswaldo. Ele desce entre todo mundo. Às vezes fica ali 5, 6 minutos parados, entrando e travando todos os que estão ali atrás. Até o pessoal da Metroplan estava comentando na reunião que a gente teve, que eles chegaram a medir o tempo de subida das pessoas. E são as coisas mais atravantes deles. Eu acho que foi nessas coisas que eles mediram. E os ônibus da Metroplan, que a catraca um pouco mais para dentro, ficava menos tempo, dá tempo das pessoas subirem e continuar, apesar de entrar mais gente. Então, às vezes são pequenas coisas que não é tão difícil resolver e tu consegue reduzir o tempo, isso sim consegue reduzir o consumo de combustível, porque o ônibus vai ficar menos tempo parado, não só para as pessoas mais paradas esperando o próximo que suba. Então, são medidas simples. Tem um problema aqui de regulação, que acontece, a gente tem os ônibus urbanos, que são registrados pela prefeitura, e os metropolitanos da Metroplan. Tem um ônibus de Viamão para cá. Ele vem, ele só pode pegar a gente de Viamão, só pode largar a gente de Porto Alegre. A pessoa não pode subir e descer lá em Viamão e não pode subir de novo em Porto Alegre para o centro. Então ele vem lotado, pessoas em pé lá esmagadas, chega, atravessa, chega em Porto Alegre e começa a descer. E ele chega aqui no centro com 10, 15% das pessoas. E daí tem um outro ônibus que anda exatamente no mesmo trajeto, no mesmo corredor, que ele sai vazio lá da fronteira, de Porto Alegre, sai vazio lá da fronteira com o Viamão e é vindo cheio, e chega no centro cheio. Poderia ter um ônibus só fazendo essas coisas, ou ter dois, pegassem tudo e as pessoas ficarem mais confortáveis. Mas é um problema porque, enfim, tem briga da ATP, que é a Associação das Empresas aqui, com a APM, que é a Associação das Empresas Metropolitanas, tem questão de regulação, que todo mundo se fala, até o pessoal da Metroplan comentar, seria bom se pudesse, mas agora a Prefeitura fez uma licitação para mais 20 anos, então pelo menos em 20 anos não consegue, a Metroplan não vai sozinha resolver. Cara, e daí varia, agora até talvez não seja mas às vezes está um partido na Prefeitura, outro partido na região
na nossa cidade do lado, mais o terceiro partido no governo estadual. Então são várias questões que por ser o ônibus metropolitano o Estado regula e o ônibus urbano a Prefeitura regula, e por ser empresas diferentes, são coisas simples. É simples em pensar, mas pôr em prática não é tão simples assim, porque teria que mudar vários contratos, teria que mudar o sistema, porque a gente tem o TRI, eles têm o TEU, poderia ter um cartão só, mas ele também teria que pensar quem vai regular esse cartão, vai ser a Prefeitura, o Governo do Estado. Enfim, a gente tem problemas que são... É simples pensar um jeito de como funcionar, só que não é tão simples mudar, e às vezes não é nem porque as pessoas não querem, às vezes os dois lados estão querendo melhorar, não é que as pessoas da Prefeitura, às vezes eu critiquei a PTC, mas muitas vezes a PTC faz coisas pensando em melhorar o sistema. Mas não é tão simples assim, porque os interesses nem sempre batem. E bom, para o que o Schmittão perguntou, na verdade, concordo em ter uma auditoria. E tem duas coisas assim. Primeiro, tem coisas que é possível que sejam realmente legais. Isso de ter uma nota fiscal do diesel 30 centavos acima do que a ANP diz que é o máximo que se pratica na cidade. Mas digamos que não seja, talvez seja só por incompetência, que sei lá, porque eles conheciam alguém que tinha uma distribuidora de diesel fora da cidade para comprar lá por algum outro motivo, digamos que que eles não tenham superfaturando, eles não tenham ganhando dinheiro, seja só incompetência mesmo, então eu não duvido que tem. O problema é que no sistema como é feito, todo o custo adicional das empresas é automaticamente passado para a tarifa. Não tem incentivo nenhum eles reduzirem custos. Então eles podem simplesmente reduzir o custo e não dizer que estão reduzindo o superfatural, ou eles podem realmente fazer uma péssima gestão e ter um custo alto. E para mim é indiferente se eles estão roubando dinheiro ou não, porque não está funcionando. Se esse dinheiro é só incompetência deles e está sendo gasto por eles, ou se não me interessa. É um modelo que prevê isso, porque qualquer coisa que eles aumentem o custo vai passar para o passageiro. Então acho que sim, tem que ter uma auditoria, desde assim, de pegar as notas fiscais e propor. Não tem incentivo nenhum a melhorar. Então, às vezes, eu não sei, não tenho ideia de quanto ganha de verdade, a taxa de lucro está estipulada. Está errado, não é, o lucro deles não é aquilo que diz ali, mas eu não tenho ideia de quanto seja. Mas dependente se é alto ou se é baixo, assim, não está funcionando. É um sistema que eles têm incentivo aumentar, porque eles aumentam o custo e passam para o passageiro. Vai reduzir o número de passageiros. Não tem isso, vira mais passagem também. Então, qualquer gasto que eles fizerem vai ser coberto. Então, qual o incentivo que a pessoa tem a fazer? E tem as ações políticas, financiamento de campanha. O Schmittão disse que não ia falar muito para não ser processado, ele já me contou em off algumas coisas que aconteceram também. São coisas assustadoras que acontecem na negociação da prefeitura com as empresas. Falar com qualquer pessoa que já trabalhou isso, tem histórias que não acredito. E com as empresas de transporte e com as empresas, com as construtoras. Porque nas práticas de máfia de mandar matar, ela utiliza, eu sei que eu trabalho com isso também, e pesquisa, como disse, a auditoria já em todos eles chega, eles não fazem o que eles querem há horas. E é engraçado que uma coisa que eu acho independente, acho que a margem de lucro não é aquela que está na planilha, só que o que está na planilha é a margem de lucro por passagem, que dá em torno de 38 centavos por passagem. E daí, quando vai ser discutido isso, eles pegam isso em relação à passagem, que dá, sei lá, uns 20% da passagem. E daí, falam isso como se fosse uma taxa de lucro, não é taxa de lucro, isso é uma margem de lucro de cada passagem, só que são... tem uma cotação do capital de centenas de vezes ao longo do ano, então a taxa de lucro é muito mais alta que qualquer outro investimento. Em São Paulo, no ano passado, a prefeitura contratou uma auditoria, eu acho que foi a Ernst Young, para calcular a taxa interna de retorno das empresas. Isso com os dados que ela oferece, nem tem uma auditoria que vê se os gastos são realmente aquele. Com esse, a planilha diz a margem, mas qual que é a taxa interna de retorno, que é o que dá para comparar com outro investimento. E mostrou que era muito acima do que deveria ser. O Vodarte tinha prometido fazer uma nova licitação, o Tribunal de Contas estava barrando, agora o Tribunal de Contas liberou, e o que não vai fazer vai deixar o próximo prefeito fazer, porque também ninguém quer comprar essa briga. Então, a própria vez eles fizeram a auditoria e apresentaram os problemas. Vamos ver agora se... Mas vou deixar agora o Rodrigo falar, e no fim abre mais perguntas para nós dois. Vamos guardar as perguntas para o final, deixar os estudos para três, o Rodrigo. Ele vai falar sobre a indústria